A casa que Deus quer. A palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todos nós procuramos edificar uma casa, tanto fisicamente, como também o nosso relacionamento familiar precisa ser edificado por cada um de nós. A palavra de Deus também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Porém, nós sabemos que o homem sábio também edifica a sua casa. É o papel de cada um da família ajudar na edificação da sua casa. Mas nós sabemos que é Deus, em primeiro lugar, que edifica o nosso lar. Nós precisamos entender melhor como Deus vê a nossa casa e como nós podemos edificá-la na presença de Deus. E através desse estudo, vamos utilizar a figura de uma casa com as referências bíblicas para mostrar como deve ser a nossa casa edificada por Deus. Como é a casa que Deus quer? A resposta nós vamos montar no desenho de uma casa. Em primeiro lugar, a base dessa casa. A palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 20, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a rocha. Cristo é a base sobre a qual devemos edificar a nossa família. O próprio Jesus contou a história de um homem que ele construiu sua casa sobre areia, e veio a tempestade e a sua casa desmoronou. E também falou sobre outro que edificou sobre a rocha e a sua casa suportou a tempestade. Muitas famílias têm passado por tempestades, por lutas e têm desmoronado porque não tem uma base sólida, não tem firmeza. E a firmeza que a nossa família precisa, ela está em Jesus. Cristo é a rocha, é a base que devemos começar a edificar a nossa casa. Em segundo lugar, as paredes dessa casa representam a proteção. E em Neemias 4, versículo 14, na parte B, diz: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. As paredes da casa são a proteção do lar. E isso é a tarefa de cada um da família, representar essas paredes, no sentido de proteger a sua família. Por isso que Neemias, quando convidou o povo em Jerusalém para edificar os muros, e muitos desses muros se tornaram paredes das casas, que eram construídas anexas a esse muro, e cada família tinha o papel de ajudar a erguer esse muro que protegia aquela cidade e também que protegia a sua casa. Então Neemias ele disse: lembre-se do Senhor, sempre lembre de Deus, e disse que você deve cuidar. Ele falava para o povo: vamos cuidar dos nossos irmãos, dos nossos filhos, das filhas, da mulher, cuidar da nossa casa. Isso fala de proteção. E quando nós estamos juntos na presença do Senhor, lembramos de Deus, edificamos nossos muros, nossas paredes, nós estamos também protegendo a nossa casa. Então as paredes é a proteção que vem de Deus e que também é tarefa de cada um de nós. Em terceiro lugar, o teto simboliza a presença do Senhor. Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A presença de Deus deve ser a cobertura da família e um contato aberto com a glória de Deus. Deus deve ser o teto da nossa casa, deve ser o maior, o mais alto, o superior. A proteção maior da nossa casa deve ser o Senhor. Deus ele tem que ter um lugar na nossa casa. Ele deve ser ali não somente a base, como também as paredes e o teto da nossa casa. A sua casa, ali debaixo do seu teto, deve ser o seu esconderijo na presença do Senhor. Em quarto lugar, a água. Algo que nunca pode faltar em qualquer casa, da mais simples à mais luxuosa.
A palavra de Deus diz em João 7, versículo 38, quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a água, ela representa a fé, porque Jesus disse que aquele que crê, dele vai fluir a água viva. Mas se não crer, não vai fluir a água viva. Então muitas casas, elas estão como se elas estivessem sem água. Uma casa sem água você não pode fazer nada. E muitas casas que ela não tem fé em Jesus, ela não tem essa água, não flui água nela. É como se você fosse a sua torneira e tentasse abrir e não saísse nada. Então a família que não tem fé, ela não flui na presença do Senhor. Não flui essa água viva que é Jesus Cristo. Da mesma forma que você não pode ter uma casa sem água, nós também não podemos ter uma casa sem fé e sem Jesus. E em quinto lugar, outra coisa também muito importante que a casa deve ter é a luz. E a luz vai ser representada pela Bíblia, pela palavra de Deus. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia tem que ter um lugar de destaque na casa. E também para a família. Não é um ornamento, algo que deve estar exposto, aberto, misticamente sobre o móvel, não. Mas sim como palavra de Deus, como algo que é o nosso manual, que devemos usar sempre, buscar sempre essa santa palavra de Deus. E eu quero convidar você agora a deixar a Jesus ser essa luz na sua casa. Muitas casas não têm a palavra. Não lê um versículo, não ouve uma mensagem da palavra de Deus, não tem um culto, uma oração, e essa casa está sem luz, essa casa está no escuro. Será que a sua família não está faltando a luz, que é a palavra de Deus, que é a lâmpada? Será que não está faltando energia na sua casa? E agora nós vamos concluir dizendo para você: deixe Deus ser o arquiteto da sua casa. A casa vista por Deus, ele é assim. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena, mas se ela é um lugar firme na rocha. E a rocha é Jesus, tem uma base sólida, tem a proteção onde um cuida do outro, na presença de Deus, essas paredes do cuidado, onde flui o rio do Espírito, a água viva que é a fé, e também tem a luz da palavra de Deus. Deus, ele quer edificar a sua casa. E se está faltando a base, Jesus quer ser essa base. Se está faltando parede, Deus quer te ajudar a proteger a sua família. Se está faltando teto, a presença de Deus, ele quer estar presente na sua casa. Se falta a água, você pode crer, você pode ter essa fé. E se falta a palavra de Deus, deixe esta luz entrar na sua casa, em nome de Jesus.